mais uma live! Oba! Sejam todos bem-vindos. Então, tô chamando aqui para participar com a gente a Ana Cristina Coelho. A Ana, eu já conheço ela de longa data. Ela é especialista em voz, já tem mestrado, doutorado e atualmente ela trabalha no Hospital Universitário em Brasília. Eu vou ver se a Ana já tá aqui, vamos ver. Oiê! Tá boa? Seja bem-vinda, Ana. Tudo bem por aí? Obrigada. E com você, como vão as coisas? Tudo jóia, né? Comemorando em outro estilo hoje, Dia da Voz. Com certeza. Conta pra gente um pouquinho sobre o Dia da Voz, já que você é especialista no assunto. O que é de Bom, tendência que as coisas acontecem? Normalmente, por que existe esse tipo de campanha? então, na verdade, a campanha da Voz, ela surgiu lá em 99. Foi uma parceria entre a Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz, se eu não me engano, com a Brasileira de Otorrino e outros parceiros, para conscientizar a população sobre o câncer de laringe. E aí, ano após ano, a campanha foi ganhando força, entrou a parceria com a fonoaudiologia, abrangeu a voz no âmbito da saúde em geral, começamos a trabalhar com profissionais da voz artística e não artística, e lá em 2003, a coisa foi ganhando tanta visibilidade, tanta força, que foi instituído o Dia Mundial da Voz. Então, vários países atuam nessa campanha, né, nesse dia, fazem ações integradas e estamos aí, em 2020, com a campanha firme e forte, online, mas tudo bem. Uau, é bastante tempo, eu não sabia dessas datas. Desde Uma 99. data mesmo, né? E pessoal, eu conheço a Ana já faz bastante tempo. A gente estudou juntas na FOB, lá FOB USP de Bauru, no ano de 2007? 2007, foi. 2007, né? Quando eu tava fazendo Prática profissionalizante em pós-graduação. voz. Eu tava fazendo pós-graduação em voz e aí a gente Foi. ficava juntas no estúdio da faculdade, né? Aham, Legal. E aí, desde então, a gente demorou para se encontrar, mas estamos juntas aqui de novo. tamo aí. E conta pra gente, então, um pouco sobre como a voz é produzida, qual que é o processo de normalidade da produção, para depois a gente ir delineando, traçando um raciocínio, até a gente chegar no tema da nossa live de hoje. Então vamos lá, tem várias teorias que explicam a produção da voz, mas a teoria que a gente mais fala sobre a produção da voz normal é a teoria miológica aerodinâmica, que ela é a combinação das forças aerodinâmicas do trato respiratório com as forças miológicas da laringe. Então, o ar que sai dos pulmões, né, o ar da expiração, passa pelas pregas vocais, né, as pregas vocais, vamos pensar nelas em adução fechadinhas. Esse ar cria uma pressão subglótica que força a abertura da mucosa das pregas vocais. E aí, depois que o ar passa, a gente cria uma pressão negativa, que a gente chama do efeito de Bernoulli, e aí eu tenho a vibração da onda mucosa e a musculatura laríngea atuando para fazer os movimentos de abertura, fechamento, estiramento, encurtamento. E aí, esse som de base que é produzido aqui na laringe, ele é amplificado pelas nossas cavidades de ressonância, orofaringe, nasofaringe, boca, e aí a gente tem os articuladores que transformam esse som em sons de fala. Então, resumidamente, temos assim a produção da voz. É um grande processo, e assim como todos os processos, pode dar errado em algum momento. Então, que envolve muita coisa, né? Ação neurológica, ação muscular, ação aerodinâmica. E aí, assim, a voz normal, ela é caracterizada como? Qual que é a diferença de uma voz que é normal e o que é alterado? Já que, assim, existe a voz que é da criança, tem a voz que é do adolescente, tem uma voz mais típica agudizada, tem uma voz que é mais feminina, uma voz que é mais masculina. O que seria considerado, então, como normal, assim, dentro de um parâmetro vocal? O conceito de normal em voz, ele é muito variável. Porque a gente pode ter um normal para criança, que é uma voz um pouco mais soprosa, um normal para o homem, que a gente já tem um certo grauzinho de rouquidão, de rugosidade. Então, a gente pode dizer que uma boa voz, ela tem uma qualidade agradável, com uma ressonância equilibrada,
ela tem uma frequência, né, que é adequada para o sexo e para a idade do falante, ela tem uma intensidade que é adequada para o ambiente, ela é bem articulada, ela é bem colocada, ela não é fina nem grossa demais, não é alta nem baixa demais, e, digamos assim, uma voz limpa, sem rouquidão, com uma produção fácil, sem esforço. Então, isso caracteriza uma voz agradável, digamos assim. Mas o conceito de voz normal essa é uma das maiores dificuldades dentro da área da voz, porque é uma coisa tão subjetiva que a gente precisa deixar ela objetiva para conseguir tanto diagnosticar quanto saber para que rumo levar a terapia, né? Com certeza. É muito interessante, bonito cada uma das áreas da fonoaudiologia, né? E a voz, ela tem, assim, tanto a área de prevenção quanto a de reabilitação em si. Então, quando a gente faz o Dia Mundial da Voz, além da gente também estar reabilitando quem já tem algum tipo de alteração, a gente também está dando atenção a esse fator anterior, que olha, pessoal, vamos olhar para a nossa voz, ela não precisa adoecer para que a gente precise cuidar. Então, já vamos cuidando agora, porque manter com saúde é mais fácil do que depois fazer a reabilitação em si, né? E tem uma frase muito bonita, agora eu não lembro quem que falou, mas que diz que a voz é o espelho da alma. Então, muito além de músculo, de laringe, de ligamento, de mucosa, a voz é o espelho da alma. Ela retrata quem a gente é, de onde a gente vem, a nossa história, a nossa personalidade. Então, voz é uma coisa muito linda. É muito mesmo. Principalmente, isso é tão verdade, que quando alguém te liga e já é uma pessoa conhecida e ela fala, alô, você já fala, por que você tá triste? Não é? O que tá acontecendo? Né? Só um simples toque, um simples tom já é o suficiente para a gente identificar o estado de espírito aí dessa pessoa, o estado de emoção, de alegria, tristeza e tudo mais, né? Sim, as emoções têm um impacto super significativo na voz, tanto que a gente tem as alterações de voz por questões emocionais, né? Que a gente deve até conversar mais à frente. Nós vamos falar sobre isso. Conta pra gente, então, já que tem uma gama muito grande aí, quais são os tipos de voz? Então, você comentou que existe a voz rouca, a soprosa. Se você conseguir imitar um pouquinho de cada uma, só pra gente ter um pouco mais de exemplo, não sei. Isso daí não tava nem no script, né? Nem tava, mas vamos lá, os tipos de voz são muito variados. Então, eu tenho a voz soprosa, a voz rouca, a voz tensa, estrangulada, a voz crepitante, vocal fry, a voz muito fina, a voz muito grossa. Então, assim, é uma gama enorme. Tem a voz bitonal, que é quando vibra, né, mais de uma estrutura além das pregas vocais. Então, tipos de voz aqui não falta. Tem a voz fluida do radialista, tem a voz instável, a voz trêmula. Então, cada patologia traz uma característica de voz diferente pra gente. Que legal. Arrasei nas vozes. Você imitou tão bem que eu acho que se o pessoal da Pixar ficar assistindo essa live, eles vão até te contratar para fazer a dublagem lá dos desenhos. Legal. Então, se a gente já viu que existe aí a voz, a produção dela, e há a possibilidade de ter uma irregularidade, uma inadequação. Isso é caracterizado como uma disfonia. Conta pra gente qual é o conceito de disfonia, porque tem a afonia também, né? Mesma coisa, o conceito de disfonia é super abrangente, mas resumidamente a gente pode falar que qualquer desvio na produção vocal é uma disfonia. Qualquer dificuldade na comunicação que limita a minha produção natural da voz e que impacta a minha qualidade de vida, pode ser considerada uma disfonia. E a gente tem disfonia diversas, né? As funcionais, as orgânicas, as organofuncionais, que aí a gente vai contar um pouquinho dessa diferenciação. Então, já vamos entrar no tema da nossa live. Vamos lá! A diferença das disfonias comportamentais e orgânicas, já que a gente já entendeu como que é a produção, o que é uma alteração, já vimos um show de exemplos aí de diferenças das vozes. Então, qual que é a grande diferença, então, entre essas disfonias, que são comportamentais e orgânicas?
Vamos começar pelas comportamentais? Vamos. Deixa eu só dar um background rapidinho. Claro. Tradicionalmente, antigamente, a gente, até poucos anos atrás, a gente classificava a disfonia entre disfonias funcionais, disfonias organofuncionais e disfonias orgânicas, que essa é a classificação da Mara Belaldo Paulo Pontes, se não me engano, de 90 ou 92. Só que agora é uma tendência atual a gente classificar as disfonias entre disfonias comportamentais, que podem ser acompanhadas ou não de lesão, e as disfonias orgânicas. Então, a grosso modo, uma disfonia comportamental é aquela que depende diretamente do uso da voz. Então, o comportamento vocal é todo o conjunto de reações vocais que uma pessoa tem frente à sua personalidade, frente às suas relações interpessoais, frente ao seu trabalho. E isso varia muito de pessoa a pessoa, varia da voz profissional artística, não artística, da voz coloquial do dia a dia. Então, a forma como eu uso a minha voz nas diversas situações é o comportamento vocal. E a disfonia comportamental é aquela que depende diretamente de como eu uso a minha voz. E ela é multifatorial, ela depende de várias coisas. Então, ela depende de traço de personalidade, ela depende da demanda vocal, ela depende de alguma predisposição anatômica que a pessoa pode ter, ela depende se a pessoa tem hiperfunção. E aí, isso tudo configura o comportamento vocal. Então, a disfonia comportamental é toda aquela que depende diretamente do uso da voz. Quando a gente, por exemplo, faz a videolaringoscopia em parceria com o otorrino, os principais achados são o quê? Edema de prega vocal, as fendas glóticas, as constrições supraglóticas, a constrição anteroposterior e mediana das pregas vestibulares, pode ter lesão de massa benigna e também pode ter o exame normal na presença de um desvio vocal. Então, essa seria a disfonia comportamental. Agora, a disfonia orgânica, ela independe do uso da voz. Ela também é multifatorial e ela pode ser caracterizado ou por uma questão local ou fazer parte de um quadro maior, de uma doença sistêmica, como o Parkinson, a esclerose letal amiotrófica. E aí isso configura a disfonia orgânica. E os principais achados otorrinolaringológicos são, por exemplo, o câncer de laringe, a papilomatose laríngea, as malformações congênitas, as distonias, as alterações neurológicas, as paralisias de prega vocal. Então, basicamente, a diferença entre as duas é essa. E olhando esse cenário, esses exemplos que você veio, nos trouxe, então, é possível, então, uma alteração, uma disfonia que seja orgânica, também estar relacionada com uma disfonia comportamental e ter o quadro das duas ao mesmo tempo, né? Tem. Inclusive, essa questão da classificação da disfonia, ela é bem complexa e bem questionada, porque ao mesmo tempo que eu posso ter uma disfonia comportamental com componente orgânico, eu posso ter uma disfonia orgânica com componente comportamental. Então, vamos supor, por exemplo, uma pessoa que tem um comportamento fonotraumático e que é fumante de longa data. E desenvolve um edema de Heinck, por exemplo. Então, é um quadro funcional com uma lesão orgânica secundária. E ao passo que, por exemplo, eu tenho uma disfonia orgânica de base, tipo uma paralisia de prega vocal. E a voz tá ruim, tá fraca, tá rouca. E a pessoa acaba desenvolvendo compensações de origem comportamental para compensar a voz que estava ruim e na tentativa de produzir a voz um pouco melhor. Então é bem complexo essa coisa da classificação de disfonia. Tanto, né? Como diz a Mara Belaldo, quem classifica, interpreta. É verdade. Nossa, que campo extenso, né? Então vamos falar mais diretamente das disfonias comportamentais agora. A gente tem o abuso vocal, né? Então, dá um exemplo pra gente do que seria o abuso vocal. Por exemplo, agora a gente está vendo tantas lives no YouTube acontecendo, o pessoal bebendo álcool junto e, né? Conta pra gente um pouco sobre o abuso vocal. Nossa, essa semana teve um cantor sertanejo aqui no prédio em frente ao meu, mas o homem, ele não cantava, ele gritava, mas tanto, e me dava uma agonia. Falei, meu Deus, esse homem amanhã não vai ter voz.
A voluntária da voz vizinha do cantor. Tendo um treco lá, né? Tava Ouvindo lá. sertanejão. Mas o abuso vocal constitui justamente falar gritando, falar rápido demais, falar sem pausas respiratórias, falar sem articular, tudo que sobrecarrega o sistema de alguma forma pode ser considerado abuso vocal. E a gente vê muito isso em voz profissional, não artística, principalmente professores, religiosos, feirantes, que estão o tempo inteiro nessa condição de abuso vocal, que acabam desenvolvendo comportamentos inadequados e acabam muitas vezes desenvolvendo lesão de massa secundária. Eu queria que você também contasse que, assim, existe o abuso vocal dessa forma por um não conhecimento de como poderia ser uma correta produção vocal, porque não teve treino, porque nunca se atentou por isso, Sim. ou coisas desse tipo, né? Mas também existe um modelo vocal aprendido. E aí, conta pra gente sobre isso. O modelo vocal aprendido ele pode ocorrer nas diversas fases da vida. Então, se eu sou criança e eu estou num ambiente familiar que tem muita gritaria, muitos desafios dentro da família e as pessoas acabam se exaltando com frequência, a criança tem aquele modelo de que para conseguir o que ela quer, ou para ser vista, para ser ouvida, ela precisa ganha quem falar mais alto, ela acaba desenvolvendo esse abuso vocal, esse comportamento vocal inadequado. Uhum. E também tem as pessoas, né, que tem, por exemplo, seus artistas de referência e que na tentativa de imitar as vozes dessa referência, sem orientação, sem treinamento adequado, acabam se machucando, em vez de conseguir o objetivo, né, que muitas vezes não é realista. A voz é única e cada um tem a sua, cada um tem um aparelho fonador diferente e a gente tem que respeitar as limitações do nosso. Do tipo, tô achando que tô arrasando cantando lá no chuveiro, só que não. Tipo isso. Ó, então a gente Vamos lá. falou sobre a disfonia comportamental, daí agora a gente vai entrar um pouco mais na disfonia orgânica, e aí eu te perguntei da relação do câncer, quando alguém precisa tirar algum pedaço, alguma estrutura, como que é isso, como essa voz se manifesta, essa produção, o uso de equipamentos novos. Fala aí um pouco sobre o que você quiser desse tema. Bom, o negócio do câncer é quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor. Até inclusive por causa disso que a campanha da voz existe, né? Até na campanha de 2018, lá no Hospital Universitário, a gente fez um mutirão. A gente atendeu 500 pessoas, mais ou menos, e a gente conseguiu detectar precocemente lesões suspeitas, acho que em 5 casos. E fizeram um tratamento só com fonocirurgia, não invasivo, e teve um resultado muito bom. Que legal, né? Então, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. E aí o resultado vocal vai depender da extensão da lesão e do tipo de cirurgia que o paciente for fazer. Então, se ele for fazer só uma decorticação e a cirurgia for curativa, não precisar de radioterapia, claro que ele vai ficar com certo grau de alteração de voz, mas que não vai ter um impacto tão grande. Agora, as cirurgias mais extensas, como as cordectomias, as laringectomias parciais, esses sim causam um impacto maior na voz. E como que nós vamos atuar no pós-cirúrgico? A gente vai tentar adaptar as estruturas remanescentes para fazer a produção da voz. Então, eu tive um caso de uma hemilaringectomia e aí a gente desenvolveu uma fonação ariepiglótica. Então, o que a gente fez? A gente botou a aritenoide para vibrar com a epiglótica para produzir som. Claro que fica uma voz bastante rugosa, bastante alterada, mas uma voz aceitável, né? E o paciente satisfeito.
E aí a gente tem a condição das laringectomias totais, que aí a gente tem 3 opções, que é ou a prótese fonatória, a eletrolaringe, que dá aquela voz robotizada, e a voz esofágica. Uhum. Que aí, no caso, o melhor custo-benefício vai depender caso a caso. A gente tem ótimos falantes esofágicos e a gente tem as pessoas que não conseguem adquirir a voz esofágica que acabam com a eletrolaringe ou com a prótese fonatória. A desvantagem da prótese fonatória é que a gente tem que tampar sempre, né, Uhum. o estômago quando é laringectomia total, e ela tem que ser trocada com uma certa frequência, ela tem um custo razoável, e então, basicamente, sobre câncer de laringe é isso. Por isso que, de fato, a prevenção é sempre o melhor remédio, né? Sempre o melhor remédio. Sempre o melhor remédio. E a gente teve uma. Eu deixei uma caixinha de perguntas o que os seguidores gostariam de saber nessa live e saiu aí para 100% de vontade que eles queriam saber sobre isso. É sobre a voz psicogênica. Você tem como contar pra gente como faz para identificar essa voz? Com qual tipo de voz essa voz se assemelha? Coisas nesse sentido? Tá, a disfonia psicogênica, ela tem várias formas, né? Então, o que que acontece? Vamos definir o que é uma disfonia psicogênica. É uma disfonia de origem comportamental, onde algum impacto emocional muito forte naquela pessoa, normalmente vinculado à comunicação, provoca uma alteração de voz. Uhum. E essa alteração de voz pode ser de várias naturezas. Então, a gente tem a afonia de conversão, que a gente chama antigamente, hoje em dia a gente chama de afonia funcional, que é aquela pessoa que não fala tudo suado. A gente tem as disfonias por tensão musculoesquelética muito acentuadas, com aquelas pessoas mais ansiosas, carregadas de estresse. A gente tem os falsetes mutacionais que ocorrem, né, no período da muda vocal, que por uma questão emocional, não por uma questão orgânica, a pessoa não faz a muda vocal. A gente tem a disfonia por fixação em registro basal, a gente tem o uso divergente de registros. Então, a gente tem alterações de várias naturezas dentro do quadro psicogênico. O mais comum que a gente vê são as afonias de conversão, as afonias funcionais, perdão, e elas têm um quadro bem típico. Então, o que acontece? O paciente chega com uma queixa de que está sem voz, totalmente sem voz há algum tempo, e que esse sintoma apareceu de forma súbita e que ele inconscientemente relaciona com um fator que não tem nada a ver. Por exemplo, ele acha que foi por causa de uma gripe. Por exemplo, eu tive uma gripe, a minha voz sumiu e nunca mais voltou. Ou bebi então, água isso gelada, é muito comum. Assim, né? Também. Bebi água gelada, acordei assim. Tive alergia e acordei assim e nunca mais voltou. E a pessoa acaba fazendo essa associação porque ela não tem consciência do que levou ao problema de voz. Uhum. E normalmente a pessoa sabe relatar exatamente quando, como, que horas que começou o problema e o que a gente observa na avaliação otorrinolaringológica. A gente vê uma laringe absolutamente normal, sem lesões, com presença de alguma fenda glótica ou então com alguma presença de constrição supraglótica bem importante. E o pulo do gato é a gente identificar fonação em emissões que o paciente não associam como voz. Então a gente pede para ele fazer ou então a gente pede para ele tossir. E aí a gente vê que tem sonorização glótica normalmente. Uhum. Te peguei. Te peguei. Então, a identificação basicamente é por esse caminho, pela história
pela avaliação otorrinolaringológica e pela presença de sonoridade quando em alguma tarefa fonatória que o paciente não associa aquilo com voz. Você sabe que eu tenho observado, por já estar nesse tempo de ensino em fonoaudiologia, já faz um tempão aí, a gente está em Fono Online há 3 anos, né? Que a grande maioria das pessoas, elas querem as terapias, mas eu sempre vejo que a história clínica, a anamnese, é o ponto-chave para a gente saber o que fazer na terapia depois, né? Quanto mais você tiver uma avaliação qualificada, com todos os pontos, entender de fato essa história, da onde surgiu, tem associado, isso nos ajuda muito a saber qual conduta e terapêutica e qual campo de reabilitação a gente vai seguir depois, né? E a experiência também ajuda muito bem a gente ter essas sacadas, né? Sim. Ano passado eu atendi um caso com o otorrino que trabalha comigo no hospital, um profissional competentíssima, a doutora Luciana Miwa, que o residente estava passando o caso, né? Uma pessoa com um homem com uma voz muito aguda, com indicação cirúrgica, para fazer uma tireoplastia tipo 4. Não, esqueci agora, tireoplastia para reduzir o tamanho da prega vocal. E aí entra um homem forte, alto, de mais idade, falando assim. Aí eu olhei para ela olhou para mim, eu falei assim, cirurgia, você tem certeza? E só dali o exame dele, uma laringe masculina absolutamente normal, pela história, ele contando que a voz é assim desde sempre, que ele não se lembra da voz ter mudado durante o período da adolescência. Então, isso tudo contribui para a gente ter o diagnóstico, né? E aí a gente suspendeu qualquer hipótese cirúrgica e ele foi para fonoterapia. Só que ele tinha um componente emocional tão forte, tão enraizado, que só a fonoterapia não deu conta do caso. Então, por exemplo, ele em terapia produzia uma voz masculina absolutamente normal, adequada para o sexo, para a idade, e quando a gente ia fazer a transição do exercício para a fala, ele quebrava a voz e voltava para o padrão habitual dele. Caramba, hein? Então são casos que podem... Eu tenho casos de sucesso e casos de insucesso. Esse foi um caso de insucesso que me desafiou bastante. E aí, nessa hora, a gente tem que ir um pouco além da fonoaudiologia, além do treinamento vocal, para tentar compreender o que estava acontecendo com essa pessoa. Então, eu usei algumas ferramentas com ele de autoconhecimento e acabei conseguindo identificar nele a causa do problema, mas para ele não era um problema, aquela questão tão enraizada que ele não conseguia transitar da voz masculina que ele conseguia na terapia para o padrão habitual de fala dele. É impressionante como a nossa mente é muito importante em definir as nossas ações e quem nós somos. E, inclusive, a produção da característica da apresentação de nós para o mundo, como a voz, né? Se a mente ela estiver perturbada por algum ponto obscuro, isso não se torna mais tão claro para o paciente. Às vezes ele, de fato, achava que sim, mas ele queria tanto fugir do problema que ele não queria enxergar, que a gente precisa querer enxergar para mudar algo. Se você nem enxerga, então como você vai mudar aquilo, né? Então, isso já é assim, é muito complicado, porque à medida que a fonoaudiologia vai avançando, a gente também se depara num ramo de transição da psicologia, que daí num ramo da afetividade, daí o ramo do comportamento, e vai que vai, né? E é por isso também que a gente tem que começar a ver além da fonoaudiologia, entender não só da fonoaudiologia, mas entender de pessoas. Sim. A gente precisa muito entender de pessoas para atuar efetivamente com esses casos comportamentais. Verdade. Ó, o pessoal tá até querendo saber do desfecho do caso aí, ó. E não foi para psicoterapia? Eu encaminhei e ele sumiu. Então. É porque não quer enxergar, né? É a fuga, né? É a fuga. Quando não quer enxergar,
É muito complicado mesmo, de fato. E aproveitar que você falou que a gente precisa conhecer do ser humano também, eu sempre acreditei nisso, que fonoaudiologia não trata cabeça e pescoço, a gente trata a integralidade, porque é o indivíduo como um todo. Porque se cortar cabeça e pescoço, botar aqui na sala e todo o resto, né? E as coisas que vêm por trás, e as experiências, as memórias que cada um carrega. Então, eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre a conduta do fonoaudiólogo, tanto nas disfonias comportamentais quanto orgânicas, e como a gente pode fazer para deixar essa terapia mais humanizada também. Não sei se é assim que se deu para entender o que você quer, o que eu quero dizer. Entendi. Eu acho que o mais importante, que vai além do treinamento vocal em si, dos exercícios, é a forma como a gente entrega a terapia para a pessoa. Principalmente nos casos comportamentais, se a gente quer que a pessoa mude comportamentos de forma efetiva e produza novos automatismos com base no que ele aprendeu em terapia. Então... dar um modelo mesmo mais eficiente para ele seguir ali, um modelo vocal mais adequado? Ou mudanças drásticas que o tratamento em si também estão associadas? Como seria isso? O que a gente estava acostumado a fazer, né? A gente pegava uma listinha e falava assim, ó, você tem que tomar água, não pode gritar, não pode tomar café antes de usar a voz, fumar não pode, bebida alcoólica também não pode. E você vai fazer esse exercício tantas vezes por dia. Aí o que acontecia? Entrava por aqui, saía por aqui. E aí a gente reclama que o paciente não tinha aderência ao tratamento. Então, por isso que eu estou falando da importância da forma como a gente entrega isso para ele. Então, como que eu trabalho hoje em dia? Primeira coisa, estabelecer conexão. Não, é uma conexão não terapeuta-paciente, mas uma conexão ser humano-ser humano. A gente se humanizar para o paciente enquanto pessoa e estar ali disponível emocionalmente para atender a algumas demandas dele que a gente consiga dar conta. E a forma como eu tenho trabalhado hoje envolve o próprio paciente identificar os comportamentos abusivos que ele tem e o próprio paciente buscar soluções que sejam razoáveis para ele, porque aí tem aderência. Do outro jeito não tem aderência. Então, por exemplo, a gente vamos listar todos os seus comportamentos vocais inadequados. Um professor, vou dar um exemplo de uma paciente que eu estava atendendo recentemente. Olha, em casa, com a minha família, eu tenho 2 meninos adolescentes que brigam o dia inteiro e eu não dou conta. Eu grito o dia inteiro com eles, porque eu não tenho mais o que fazer. Aí tá, a gente problematizou. Né? A gente tem este problema. O que você acha que você pode fazer? Qual a solução que você pode fazer para minimizar isso? Então, não sou eu que falo. O paciente busca a solução. Aquela coisa assim, aquela coisa que a gente falava antes de botar medo e de falar assim, você tem que parar de gritar porque senão sua voz não vai melhorar nunca. Isso é o que gera menos resultado. Então, a gente tem que fazer acolher essa questão do paciente. Ok, é desafiador na sua casa. Como é que você pode fazer para minimizar o impacto disso na sua voz? Então, o que é o desfecho desse caso? Ela combinou que quando o circo começasse a pegar fogo, ela iria se afastar e quando as pessoas estivessem mais calmas, eles tentariam resolver o problema de uma forma mais respeitosa. Dá certo sempre? Não. Mas tudo o que o paciente faz é válido. Então, se num dia ele quebrou o palco, ela quebrou os paus com o filho, tudo bem. Hoje não deu certo. O que eu posso fazer diferente amanhã? E a gente vai conversando sobre isso na terapia. Hoje eu consegui ficar na minha, sair. Meninos, eu
não tô legal, eu preciso me acalmar, depois a gente conversa. Ótimo! E é esse processo para tudo. Então, por exemplo, você não bebe água suficiente, eu preciso que você beba tanto de água diariamente para hidratar suas pregas vocais. Ah, mas eu esqueço, eu não lembro, eu não gosto. Tá, o que você propõe? Ah, eu posso ter uma garrafinha sempre comigo, ou então eu posso colocar o despertador para eu tomar água. Enfim, Uhum. a gente não fica mais aconselhando, você tem que fazer isso, 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 isso. A gente incentiva o paciente a buscar suas próprias soluções dentro daquilo que é aceitável e razoável para ele. O que de Mesma fato coisa, traz mudanças mais significativas mesmo, porque ele sim. faz aquilo que ele gosta e a gente tira a nossa responsabilidade do Uhum, sucesso ser nosso, e sim do tipo, o que você está fazendo para você conquistar uma mudança do seu comportamento, né? uhum. E o paciente, ele tem que ter um objetivo muito claro na cabeça dele. E um objetivo palpável, real, que dê para a gente conseguir. É diferente dele chegar no consultório e falar assim: eu quero ter a voz do William Bonner. Isso não é realista. Agora, se ele falar assim: olha, eu gostaria de chegar na sexta-feira com voz, isso é realista, isso a gente consegue. Então, a gente tem também que alinhar as expectativas com o paciente dentro do quadro dele, porque aí também a gente ajuda essa pessoa a vir para o tratamento. E uma outra coisa que funciona bastante também então, primeiro, né, ajudar o paciente a abandonar o fonotrauma, a gente dá sugestões viáveis baseado no que ele trouxe e estabelecer novos hábitos, né? Depois a gente identifica os exercícios pertinentes para aquele caso. E uma coisa que dá muito resultado também é mostrar de forma concreta para esse paciente as mudanças vocais dele. Então, por exemplo, eu gravo pré, faço a sessão, gravo pós e mostro para ele. O que você achou? O que você observou? O que mudou na sua voz? O que você acha? Ah, eu gostei, eu não gostei, parece que não sou eu. E tudo isso a gente tenta adaptar na terapia. Muito bom mesmo. E, é, e uma coisa muito legal que a gente pode trabalhar também é a questão da psicodinâmica vocal. Então, a gente pode pegar a voz dele, misturar com outras vozes e a gente vai apresentando. O que você acha dessa voz? O que essa voz transmite para você? Você acha que é uma voz boa? Você acha que é uma voz agradável? Você acha que transmite o quê? Transmite agressividade? Transmite autoritarismo? Transmite assertividade? E aí, uma hora, a gente chega na voz dele, ele fala: Nossa, Traz muita conscientização, né? traz bastante. Muito legal, muito bem colocado aí. Pessoal, quem gostou, deixa corações pra gente saber que vocês estão aqui acompanhando. Alguém perguntou qual exercício indicado para quem canta? Cantora Verônica Gomes. Verônica, é impossível te falar um exercício. E seria também irresponsável da minha parte. Lembra que eu falei, cada pessoa tem um aparelho, tem uma demanda individual, tem um aparelho fonador individual e isso precisa ser avaliado em conjunto com o fonoaudiólogo e com o otorrinolaringologista para você poder fazer um treinamento de voz adequado para você, personalizado para você, de acordo com o estilo de canto que você usa, de acordo com a demanda vocal que você tem, tá? Isso é muito importante mesmo, porque tanto para quem perguntou, sendo o paciente, mas também como fonoaudiólogo, porque às vezes a gente quer receitas prontas e é impossível ter uma receita pronta, né? Na verdade, a gente tem mais um raciocínio clínico a ser seguido, né? E conta E pra... tem mais aí? alguém pediu para falar um pouco da paralisia. A Maristela pediu para falar de paralisia de prego vocal pós-tireoidectomia. O que acontece, Maristela? Quando a pessoa faz uma tireoidectomia, ela pode ter uma lesão no nervo laríngeo. Só que o nervo laríngeo Estão querendo saber o que você acha da sua voz. Nossa, eu acho minha voz ridícula. Mas acho que ninguém gosta da própria voz, né?
Eu acho a minha voz muito, muito aguda. Mas também, assim, talvez seja uma voz que transmite. Vânia, o que a minha voz transmite para você? Conta para mim. Falaram que você tem uma voz tranquila e serena. Tranquila e serena. Ó, boa. É o que você está tentando buscar no seu novo trabalho também, né? Nessa nova É, em frente aos tratamentos, que a gente também vai falar sobre isso. A gente está com pouco tempo, como é que porque estamos de tempo? a gente ainda tem mais uns 8 minutinhos, porque senão depois a live ela cai. E aí eu não consigo deixá-la salva. Vamos falar, então, dessa abordagem que você tem mais da comunicação mais afetiva. Vamos falar um pouco sobre isso, que eu acho que é bem importante e a gente poderia fechar com chave de ouro essa live aqui. Então, isso surgiu na minha vida depois que eu me tornei mãe, né? Que eu queria buscar uma forma respeitosa de educar minha filha e me deparei com uma coisa que se chama disciplina positiva, que é uma abordagem educacional que ela se baseia no respeito mútuo e na premissa de que todas as pessoas têm o mesmo direito à dignidade e respeito. E eu vi nisso uma grande oportunidade de levar para a fonoaudiologia, para levar para a terapia, para conseguir adesão dos pacientes e principalmente das crianças para o processo de reabilitação como um todo, né? Então, já que estamos falando de voz, vamos falar de disfonia infantil. A gente chega para os pais, normalmente, e fala assim, olha, não pode gritar, você tem que dar exemplo para o seu filho, você tem que não sei o quê, e a criança disfônica, por modelo vocal deficiente, né? Só que a gente fala para os pais isso, e eles que se virem. E muitas vezes a gente não entende que por trás do grito, por trás daqueles conflitos familiares recorrentes que trazem esse prejuízo para a criança, a gente não se dá conta que ali talvez tenha um descontrole emocional dos pais, ou então falta ferramentas, falta os pais saberem o que fazer no lugar do grito. Então, por exemplo, a minha filha é disfônica desde o nascimento. Olha para você ver. Aquela história. Casa de de pau. Ela chorou, eu já percebi um negócio ali. Falei, você tá de zoeira comigo, né? Esse universo é Pois é. E assim, sempre que ela chora muito, ou que ela tá gripadinha e tosse muito, ou que ela brinca muito, a voz dela fica muito ruim. E ela, assim, ela tem 3 anos, ela não vai fazer exercício vocal. Então, o que eu, enquanto mãe, modelo para ela? Modelo uma intensidade de voz baixa, respeitosa e sem nenhum esforço adicional. É um baita desafio, porque às vezes a criança tem um comportamento mais desafiador, você quer enforcar. E aí, aí eu consegui fazer essa interface com a disciplina positiva. Então, o que eu vejo são muitas crianças, são pais que não sabem o que fazer e muitas crianças desencorajadas a participar do processo de terapia, porque vamos combinar, você ficar no consultório da fono fazendo para uma criança é muito chato, né? Então, a disciplina positiva traz inúmeras ferramentas para a gente deixar esse processo mais encorajador para a criança. Então, o objetivo é encorajar a criança a participar do processo. Então, tem N ferramentas que... Deixa eu dar o exemplo de uma que eu uso bastante, a roda de escolhas. Então, por exemplo, eu estou lá com a criança e eu explico, a gente precisa trabalhar tal coisa. Como você gostaria de trabalhar isso? Em qual atividade? E aí tem as várias brincadeiras e ela pode escolher aquela brincadeira que ela quer trabalhar, aquele objetivo meu. Então, isso dá um senso de autonomia para ela, de que ela se sente capaz, ela se sente que ela consegue participar ativamente daquele processo, que ela consegue ter algum controle sobre o que está acontecendo com ela, e aí ela
acaba se sentindo mais encorajada a participar da terapia. E não tem por que ela não fazer, já que ela escolheu o que ela mais gosta entre as opções, né? Uhum. Muito legal. E aí eu tô embarcando nessa coisa, né? Da disciplina positiva dentro da fonoaudiologia. Eu adoro quando a gente começa a trazer coisas diferentes e acrescentar um novo olhar para a fonoaudiologia. Acho isso o máximo. Parabéns por esse trabalho, por essa nova visão. A gente, na fonoaudiologia, precisa muito disso. Pessoal, eu sei que vocês estavam morrendo de vontade de falar da tal da paralisia, que eu vi um monte de comentários aqui. Desculpa, não deu tempo. De fato, se a gente começar a dar atenção para todas, a gente não vai conseguir finalizar essa live. Acabou de aparecer para mim que eu tenho só mais 1 minuto e meio. E aí, senão ia cair no metade das coisas aqui, tá? Queria agradecer, Ana, muito obrigada por estar disponibilizando esse seu trabalho, esse tempo precioso. Foi super legal a live. Pessoal, muito obrigada para vocês também que estiveram com a gente. Então, beijo para todo mundo. Valeu. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau.